Então, dando continuidade aqui à nossa conversa com o professor Marcelo Barroso. Barroso, fala para a gente um pouquinho da governança aqui da Previcon. Você já é o presidente do Conselho Deliberativo, já está aqui, você vai até nos dizer, nem lembro quantos mandatos você já está aqui com a gente, né? Fala um pouquinho sobre a governança. Bom, primeiro a Previcon, né? Eu acho que a Previcon é uma entidade fechada de previdência complementar, é uma fundação pública de direito privado, fundação pública na sua organização, na sua gestão, de direito privado, porque a sua função é cuidar dos recursos capitalizados da previdência complementar dos servidores públicos de Minas Gerais. Não só os servidores titulares de cargo efetivo, como eram anteriormente, mas também aqueles que ingressarem agora, sendo agentes políticos, eles têm essa possibilidade de ingressar também na Previcon. A Previcon tem dois planos, o PrevMais e o PrevPlan, né, que são planos, o PrevPlan dos servidores estaduais, o PrevMais de servidores de outros entes federativos. Interessante dizer isso, né, Armando? Porque a Previcon ela é aberta para outros entes federativos, né? E está nesse procedimento de busca, né, por participantes nessa linha. A vantagem que tem na gestão, eu sempre digo isso, na gestão da Previcon, é a qualidade e a exigência que se faz sobre os conselheiros e sobre a diretoria. Para ocupar um cargo de conselheiro ou de diretor no âmbito da entidade, é necessário ter qualificação específica, é necessário conhecer especificamente, ter certificação, né, por institutos que são... tem autorização para essa certificação. Nós temos um órgão controlador, que é a Previ, que é a Superintendência de Previdência Complementar. Então, para que tenha assento, primeiro tem que ser ou indicado por uma das patrocinadoras, né, que é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, Defensoria Pública e etc., ou seja eleito. Mas sendo eleito ou sendo indicado, precisa ter, primeiro, certificação, saber do que está fazendo ali. E segundo, que é interessante também, como é uma gestão profissional, existe inclusive seguro. O conselheiro, o diretor, ele tem que agir com o seguro em dia, né? Você vê como a gestão ela é profissional no sentido de dar transparência, dar conhecimento do que se faz, ter pleno acesso aos participantes, aos beneficiários, todos eles têm direitos que são efetivamente cumpridos aqui na entidade, né? E isso é interessante porque, assim, primeiro que os conselhos têm essa composição paritária, né? Paritária. Metade indicado, metade de eleitos. Então é interessante que nos conselhos, tanto deliberativo quanto fiscal, você tem pessoas que têm um interesse direto no sucesso do plano. Né? Não só interesse direto pessoal, mas institucional. É bom lembrar sempre isso. Aqui tem assento o judiciário, nós temos aqui magistrados, Ministério Público. Nós temos aqui membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores de Estado, auditores fiscais, servidores, EPPGGs. Nós temos todo o universo de todas as categorias profissionais aqui que está aberto, né? Se um professor quiser ter assento aqui na condição de professor, ele pode ser eleito, né? Não tem problema nenhum, ou pode ser indicado. E isso dá uma gestão que é uma gestão não só paritária, como democrática, né? Democrática e muito profissional. Eu falo que é muito boa a relação, por exemplo, do Conselho Fiscal com o Conselho Deliberativo, com a diretoria, do tempo que eu estive aqui, estou ainda, né? Porque nós acatamos as sugestões, as observações, as correções, orientações de rumo que o Conselho Fiscal presta. E por vezes você tem no assento do Conselho Fiscal um membro do Tribunal de Contas, uma pessoa do Tribunal de Contas, que é um órgão controlador, ou do Ministério Público, ou mesmo da Defensoria Pública. Isso é muito importante para a qualidade do serviço prestado pela entidade. E olha só, nos últimos anos, né, estou falando dos tempos de pandemia, né? Então, lá 2020 até agora, recentemente, né? O que você fala para a gente do crescimento aqui da Previcon nesse período? Nós tivemos, primeiro, essa alteração normativa que teve a abertura para a migração, e o importante dizer que uma conquista não só da Previcon, junto com os patrocinadores, que foi a abertura do prazo com incentivo à migração, que é o chamado benefício especial. E que nós estamos aqui buscando ainda reabrir esse prazo com um novo incentivo de benefício especial. É a nossa proposta, a nossa perspectiva. Mas
Nós tivemos um impacto muito grande na questão financeira, né, Armando? Dos investimentos Sim. em decorrência da pandemia. Isso foi em nível mundial, não foi só na Previcon. E mesmo assim nós tivemos uma performance que conseguiu ainda não só manter, como tivemos ganhos, né? Pequenos, mas tivemos. Eu falo que é nessa hora que você tem que analisar o seu gestor, porque você avaliar o seu gestor em céu de brigadeiro, Exatamente, só pela rentabilidade é muito fácil. Mas em hora de crise, na turbulência, você tem que analisar como é que o gestor se posta no mercado. Porque teve muito gestor por aí que se desesperou, né? Não tivemos perda, tivemos ganho, pequeno, claro, mas condizente com a situação. E é importante que o nosso espectador saiba, nós temos aqui um comitê de investimento que cuida diuturnamente dessa questão sobre a orientação, a coordenação, a fiscalização do Conselho Deliberativo, da diretoria da entidade, dos próprios participantes, e ele vai monitorando o mercado o tempo inteiro, junto com apoiadores, né, com colaboradores, para saber qual que é o melhor investimento, se aquele investimento está rendendo mais ou menos, se convém mudar de investimento, né, e de uma forma muito dinâmica. É uma questão muito importante também saber que existe esse comitê que é interno, né? Claro que nós seguimos orientações da Previc, seguimos orientações de mercado, mas nós temos essa gestão também. E ele é interno, mas a gente tem 2 participantes que são da Secretaria de Fazenda. Né? De Fazenda. Você tem inteligência de fora, que olha o nosso plano de fora, eu tenho inteligência que olha o plano de dentro e olha o plano de fora. Né? Isso é muito importante para essa análise estrutural de mercado. E junto a isso, não só essa questão do investimento, mas nós tivemos também, vamos chamar assim, uma reforma administrativa interna, né? Quando nós tivemos na gestão passada, a primeira iniciativa em que nós participamos foi justamente um corte de gastos significativo, com redução de valores de recebimento por parte de diretores, de conselheiros, né? Justamente para que houvesse um equilíbrio das contas. E nós tivemos um êxito muito grande, né, em saber que esse recurso que é usado para gasto de pessoal, gasto de estrutura, ele teve redução e ele é eficaz, né, extremamente eficiente. E aquele servidor que ganha abaixo do teto, Marcelo? E assim, todos nós vamos nos aposentar, né? Todos nós queremos ter um bom benefício. Tem um dado do IBGE que você deve conhecer melhor que eu, né, que diz que somente 1% dos aposentados no Brasil tem independência financeira, depois que entra em benefício. Mas então, qual é a sua mensagem para esse pessoal, para o pessoal que ganha abaixo do teto? Eu sempre falo uma coisa que é da economia. Você nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Porque se cair, cai tudo e quebra tudo. Você fica sem nenhum ovo. Então, o princípio básico de economia é diversificar investimentos, né? Você tem ali uma poupança, você tem uma aplicação financeira, né? Hoje está muito fácil você fazer, até pelo app do banco você consegue fazer. Mas é importante você ter também, nessa diversidade de investimento, a previdência básica e a previdência complementar. Então, mesmo aquele que ganha abaixo do teto, ele pode fazer esse investimento, né? Ele tem vantagens várias, eu já disse, inclusive de seguro, de um investimento fiscal, se for do desejo dele. E eu sempre recomendo fazer esse tipo de investimento também, né? Porque você está diversificando sua carteira. Não é que você tenha muito, não. Você pode ter um valor reduzido, mas você tem uma diversidade, porque você vai conseguir várias fontes de receita por lugares diferentes. Sim. E assim, a gente tem tido uma adesão muito grande desses servidores facultativos. E agora vem também a adesão dos servidores como você, né, que não migraram, não tiveram o seu regime anterior, às vezes ganham até acima do teto. Né? E você achou... Acima do teto do INSS. Do INSS, sim, sim. Você achou vantajosa a contratação aqui? Eu me refiro à Previdência especificamente, em termos de valor, né? Totalmente. Primeiro porque confio no sistema, confio na gestão, confio nas normas que cercam o sistema atualmente, né? Confio nas pessoas que estão trabalhando, a maneira institucional de agir, profissional de agir. Confio no investimento, é um investimento que está me trazendo um retorno pessoal importante, né? Então não tenho desvantagens a dizer desse investimento, muito pelo contrário. Eu faria novamente. Eu vou dizer mais, a inclinação para a migração foi muito forte. Eu tenderia a eu lembro que você comentou comigo que você quase migrou. Eu pedi apoio, eu fiz um estudo complexo com um especialista, nós analisamos a situação,
E, claro, por ser antigo e ter direitos mais assegurados e ser um perfil conservador, eu não migrei, mas estive quase por migrar. Isso não quer dizer que eu não venha mudar de ideia para frente. Pois é, isso é muito importante, né? Porque a decisão do servidor para migrar ou não é muito difícil. A gente viu isso, né? Foi uma janela pequena, né? A gente tem até a expectativa de uma reabertura de prazo de migração em futuro próximo, como aconteceu com a FUNPRESP. Isso é essencial, né? Que o servidor faça conta, né? Que ele faça conta, que ele mantenha-se fazendo conta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele tem que saber qual que é a base de cálculo. Isso não é só no RP, na Previdência Complementar, no RPC que a gente chama não, na Previdência Básica também. Ele tem que saber se uma vantagem que ele recebe ali, por exemplo, que é temporária, se vale a pena ele incluir na base de cálculo ou não, se ele recebe um adicional de salubridade, uma função de confiança, se eventualmente ele vai aumentar a sua contribuição, vai reduzir a sua contribuição. Isso ele tem que manter constantemente, esse monitoramento. E é importante falar também, essa questão institucional, né? É uma questão de Estado, é uma questão que está arraigada, que vai seguir nessa linha de Estado, o apoio das instituições, o apoio do órgão fiscalizador, o apoio, porque o órgão fiscalizador vem aqui na Previcon e ele não só fiscaliza naquele negócio de autuar, não, ele orienta. Ele orienta e a Previcon aceita, acata, cumpre, né? Essa flexibilidade de atuação, isso é muito importante. E é uma fiscalização que a gente tem visto, né, pelo menos nos últimos anos, que ela é muito efetiva. Né? Muito efetiva e muito presente. Ela é muito presente, eu gosto da presença dela aqui. Eu falo que quando você faz a coisa certa, ser fiscalizado é a melhor coisa do mundo, que aquilo ali vai ratificar o procedimento que está sendo realizado. Então nós temos controle interno, controle externo, controle por parte do beneficiário, né? E isso nos dá um conforto de uma atuação muito boa. Né? Marcelo, e a sua expectativa agora para o futuro em termos de reforma? Você acha que acabou? A gente fez as reformas, assim, digo, nível nacional e estadual. Não acabou. As reformas ainda estão em curso, vão vir várias mudanças legais que já estão aí à vista de acontecer e vai continuar. E o que eu percebo é que vai haver um fortalecimento do sistema de previdência complementar. Então, aquele que já conseguir fazer o seu ingresso e já acumular o capital na previdência complementar, que vai ser fortalecido, pode escutar isso que eu estou dizendo, isso em nível mundial, não é só em nível nacional, não. De alguma forma, ele vai ter um bom investimento. Então, não mudou, não acabou, as reformas não acabaram, elas vão continuar. Eu gosto muito de uma passagem, né, que dizem que é o seguinte: nós não estamos em reforma, nós somos em reforma. A Previdência, por essência, precisa o tempo inteiro ser reformada e ser remodelada. E a sociedade mudou muito, né? Quando a gente fala de expectativa de vida, taxa de natalidade, a gente vê que a ideia, né, do regime de repartição simples, de mutualismo, aquela base da pirâmide etária, etc., isso tudo mudou, né? Tudo mudou, é isso que você está falando. A gente já está vivenciando países, né, que atraem jovens para morar nesse país, para ter uma base de pirâmide etária forte, porque elas contribuem para aqueles que estão saindo do sistema da população economicamente ativa. O Brasil está nessa linha, a população economicamente ativa já está envelhecendo. Então, a previdência complementar é uma alternativa importante e uma alternativa boa, né, para equacionar esse problema da pirâmide etária no mutualismo, na ideia da repartição simples que a gente fala. Na reforma do federal, né, a emenda constitucional 103, uma das mudanças que foi extremamente interessante, para reforçar o que você está dizendo sobre a previdência complementar, foi a obrigatoriedade de todos os entes públicos que possuem RPPS de instituírem previdência complementar. São cerca de 2.174 ou 184 regimes próprios no Brasil. São 5.590 entes federativos, quer dizer, pouco menos da metade, tem regime próprio. E todos eles vão ter que criar o sistema de previdência complementar para os seus servidores. Então, o que eu digo? A previdência complementar não é futuro, é presente, ela é necessária, vai acontecer e mais. Não penso que ela vai substituir a previdência básica, ela vai ter que continuar sendo complementar, eu preciso ter a elementar. Então, as duas coisas dentro daquela linha que eu falei de diversificar investimento. Vai ter a complementar e vai ter a básica também.
né? A questão é de saber qual vai ser o limite do teto. Isso é que vai ser desenhado aí no ordenamento brasileiro. Eu vejo assim que todos nós, né, servidores públicos ou não, aqueles que pretendem no futuro ter um benefício pelo menos razoável, passa hoje por esse preparo e por um estudo previdenciário de vida, né? E eu acho que cada vez mais o esforço é nosso pessoal, né? Sim, sim. E com o apoio dos colaboradores da entidade. Nós temos, claro, pessoas que, o servidor está com uma dúvida, chama, liga para a Previcom, manda um e-mail para a Previcom, pede um apoio, ajuda aos universitários, que a gente fala, né? Que vai alguém para dizer para ele como funciona, como é o produto, né? Explica todas as questões. E o servidor, sim, é nessa linha nova de ser o tempo todo um agente de si mesmo. Ele vai conduzir o seu planejamento e observar aquilo que é melhor, né, o que tem de melhor disponível para ele.